Então, dando sequência às questões da nossa lista, solução da questão 6 da lista. Se colocarmos em ordem crescente os números de 5 algarismos distintos, obtidos com 1, 3, 4, 6 e 7, a posição do número 74631 será, para a solução dessa questão, diz que tem que colocar em ordem crescente e quer saber quais são os algarismos em questão. Eles são o 1, o 3, o 4, o 6 e o 7. Então ele quer colocar em ordem crescente, não quer só permutar. Então lembrando que todos os demais números, esse, passarão. Então nós teremos números, por exemplo, 1, em ordem crescente, 1, 3, 4, 6, 7, um outro. Começando com 1, teríamos 1, 3, 4, 7, 6, e assim nós iríamos. Aí depois nós teríamos o 2, começando com o 2, 1, 3, 4, não temos 2, né? 3, 1, 4, 6, 7, 3, 1, 4, 7, 6, e assim iremos fazendo. Mas até encontrarmos todos, daria um trabalho. Podemos pensar da seguinte forma, para ser mais rápido. Veja bem, a restrição que nós temos é no número 7. Então já podemos contar que os 4 primeiros números, eles permutam tranquilamente. Então, o primeiro algarismo, ele pode permutar, pode pegar todos os 4 primeiros, né? Então, pode ser 4, quando ele quer com 5 algarismos todos, né? O primeiro vai pegar 4 números. Já o segundo pode ser todos os demais, menos o primeiro. Então, nós temos 4, tirando o primeiro. Suponha que eu comece com o número 1, 3, 4, 6, 7. Então, eu estaria começando com o número 1. Então, na minha lista, o 1 estaria fora. Significa dizer que para o próximo algarismo, eu teria 1, 3, 4, 6 e 7. Ou seja, eu teria de novo 4 algarismos. E para o próximo, eu teria, tirando o próximo algarismo, seria o 3, sobrariam 3 algarismos, né? Depois eu teria 2 algarismos e por último 1 algarismo. Então eu teria esses números de formato 1, 3, 4, 6, até aqui, até o 6. Ó. Então teria esses números. Quais seriam essas possibilidades? Eu teria aqui 4 vezes 4, 16, 3 vezes 2 vezes 1, 6. 16 vezes 6, 6 vezes 6, 36. Vai 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 96. Agora, o próximo número começaria com 7. Olha, então, fixado o 7, ele quer os próximos. Ele quer o 4, o 6. Então, se eu fixar o 7 no primeiro, eu vou contar com os demais algarismos. Aí ele quer que o próximo algarismo seja 4. Ou seja, até o 4 então vai ser o 1, o 3 e o 4. Porque eu não posso pegar o 7 e 6. Então eu terei 3 algarismos aqui. Para o próximo algarismo, eu terei, veja bem, até o 6. Então, por exemplo, eu posso ter o 3 e o 6. Só que aqui eu tenho que ter cuidado. Porque, por exemplo, eu poderia escrever assim, né? 7... aqui eu teria, vamos tirar aqui, 7, o algarismo 7, o próximo seria o 7, 1, todos os demais. Quem seriam os demais? Os algarismos faltantes, ou seja, esses 3. Então eu teria aqui 7, 1, 3, 2, 1. Então esses algarismos seriam fixos e aqui seria 3 vezes 2 vezes 1. Então eu teria o 6 número com 7, 1. Aí agora eu teria o 7, 3. Quais seriam os algarismos restantes? Novamente, a mesma situação ocorreria. Eu teria 6 algarismos. Agora eu terei o 7, 4, que vai até o 7, 4. Só que o 7, 4 tem que ter cuidado, porque eu não vou usar todos os algarismos, que são o 1, o 3, o 6 e o 7.
o 1, o 6 e o 7. Então, eu tenho que ter cuidado, porque eu vou usar até o 6. Então, se eu usar até o 6, vamos colocar assim, eu vou ter o 7, 1, aí eu vou usar aqui 6 e o 7, que eu vou ter 6, 7 ou 7, 6. Ou seja, eu vou ter duas possibilidades. E aí, o próximo, eu teria o 7, 4. Quem é o próximo? É o 3. Então, o 3 pode? Pode. Aí eu teria 6, 7, 7, 6. 6, 7, 7, 6. De novo, duas possibilidades. Aí o outro, o 7, o 4 e o próximo número depois seria quem? O 6. Então, o 6 e o 6, aí eu tenho que ter calma porque só vai sobrar o 3 e 1. Mas lembrando, eu tenho o 1 e o 3 e o 3 e 1, que é a minha situação que eu quero. Ou seja, eu teria 6, 12, com 6, 18. Então, eu teria 18 possibilidades a mais. Mas como amarrar isso sem ter que fazer? Fizemos o método da força bruta, certo? Fizemos o método da força bruta. Então, como fazer para não extrapolar? Lembrando que eu tenho os 96 mais os 18. Então, o total que nós teríamos aqui seria 96 mais 18. Isso, então, seria a 114 possibilidades. Bom, até o 6, né? Isso seria fazendo na força bruta. Agora, como fazer de imediato? Usando os algarismos 1, 3, 4, 6 e 7. Novamente, eu posso fazer, lembrando aí, eu tenho que fazer com cuidado os 4 primeiros, né? Permutando aqui para a primeira situação, eu tenho os números para a primeira porção de 5 algarismos, só que não pode ser 7. Porque se eu colocar o 7, nós temos que lembrar, quando eu coloco o 7, posso até colocar aqui. O primeiro não tem restrição, vão ser todos. Então eu tenho 5 possibilidades. Para o segundo caso, se eu for fazer, eu poderia colocar assim, quem é o segundo caso? O número em questão é 7, 4. Quem são os números? Eu só vou ter o 4, não vou poder colocar. Aí você fala assim, mas peraí, mas se eu colocar com 5, esse é o grande problema. Como que eu sei que aqui só vai até 4? Por exemplo, eu posso ter o 6, 7. Então, por isso que esse algarismo tem essa questão. Se você colocar os 5 algarismos aqui, você vai extrapolar todos. Uma possibilidade que você pode fazer, vamos calcular todos os números para ser mais rápido com esses 5 algarismos. Então, seria 5, 4, 3, 2, 1. E aí a gente vai retirar os demais. Por exemplo, quais são as restrições? Eu não vou ter 2 caracteres aqui, mas eu vou ter os demais nos outros. Né? Eu vou ter o 6 e o 7 e vou ter os demais nos outros. Por exemplo. Então, fazendo dessa forma, eu teria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, teríamos 120 números. Nós temos aqui quantos números que eu posso tirar? Aí, veja bem, fazendo dessa maneira, usando todos, você já percebe para atingirmos o número 7, 4, 6, 3, 1, faltam poucos números. Aí você fala assim, se eu for escrever isso, eu não vou poder ter 2 caracteres aqui, nesse aqui, e claro que aqui não vai poder chegar a 4, não vai, que eu não vou 2 caracteres aqui e nem a situação final. Por exemplo, quais são os números que não vão acontecer? Ora, é o 7, 6. Se eu fixar o 7, 6, aqui eu vou ter sobrar 3 caracteres para permutar, que podem livremente. Né? Por exemplo, eu posso permutar o 4, veja, o 6 está fora, mas eu posso permutar quem? Eu posso permutar o 4, o 3 e o 1. Então, dessa forma, eu tenho aqui 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui. Então, como eu posso permutar esses 3, então eu terei ao todo 6 a mais. 3 vezes 2, 6.
Aí quando eu faço desta forma, aí sim nós teremos 120, que seriam contados todos, menos esses caracteres, onde que iniciou com 7 e 6, que é 6, portanto, 114. Se você for analisar de fato, é verdadeiro, pois o número seria 7 e 6, 7 e 6, o próximo seria 1, 3, 4, 7, 6, 1, 4, 3, já são os dois, né? 7, 6, 3, 1, 4, 7, 6, 3, 4, 1, 7, 6, 4, 1, 3, 7, 6, 4, 3, 1. Veja bem, é essa a situação. Aí você fala assim, mas não tem mais nenhum outro. Ó, nós fizemos com o 7, 6, então são todas as possibilidades com o 6, que são os 6 caracteres. Aí você fala, por que com o 4 não deu? Porque é o último do 4. Tá? Fixando o 4, eu terei 6, que é o maior deles, o 1, 3 e o 3, 1. Então já pegamos o último do 3. Então esses 6 números estariam de fora, porque são maiores. Por isso que nós fizemos de uma maneira, foi contando somente os 4, dentro dos números 1, 3, 4, 6, sem o 7. Então chegamos à conclusão de 96 números, e depois fomos montando com o 7, o 1, o 7, o 3, o 7, o 4, até chegarmos ao número que queríamos, que são 18 números. Portanto, 114. A maneira mais prática seria você permutar todos, 120 números, e descontar os que não podem, ou seja, esses 6 algarismos, 6 números. Portanto, chegando a 114.